Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram sobre esta casa as chuvas, os rios e os ventos, e esta casa se manteve de pé e não caiu. Aquele, porém, que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, compará-lo-ei a um homem que edificou a sua casa sobre areia. E vieram as chuvas, os rios e os ventos, e combateram com esta casa, e ela caiu, ela ruiu, porque não estava alicerçada sobre a rocha. Eu quero conversar com vocês porque é muito interessante quando nós imaginamos que alguém obedece a Deus, ele fica imune às adversidades. O texto diz que o indivíduo que ouviu e pôs em prática, mesmo colocando em prática, ele viu vir contra a casa dele os problemas, né? Aí na analogia dos ventos, das chuvas, dos rios. Mas ele diz que aquele que ouviu e não obedeceu, recebeu a mesma coisa que o obediente. A crise que o obediente enfrentou foi a mesma, as mesmas chuvas, os mesmos ventos, os mesmos rios, as mesmas dificuldades, certo? As mesmas crises. Ou seja, a família que obedece a Deus, que leva os conceitos da palavra, os princípios, né, de um adorador, isso não deixa essas pessoas imunes a enfrentar os problemas, o desânimo, a crise, os desencontros, a insegurança. Não. O texto diz que a diferença entre o que obedece e o que não obedece é apenas o resultado final. O texto diz que aquele que obedece, apesar de todas essas coisas virem com ímpeto contra a casa dele, o casamento dele vai permanecer, a sua estrutura vai se manter de pé, e o outro não, o outro vai ver sua casa, seu casamento, porque se nós começarmos a olhar de uma maneira um pouco contrária a essa exposição, nós vamos imaginar então que algumas pessoas são privilegiadas, que Deus tem uma panelinha e que olhou para alguns e diz: gostei de tu, e por causa disso você vai ganhar, e você, não gostei de você, e você vai perder. Não. Nós vamos dar uma olhadinha hoje, e eu quero falar um pouco com vocês nessa abertura, sobre alinhamento de expectativa. Porque eu cuido de muitas famílias e de muitos casais, e eu vejo muitas pessoas que me parece que entraram num casamento, que entraram numa empresa, que entraram num ministério, que entraram numa amizade, que entraram num relacionamento com Deus, mas que antes de entrar não foram capazes de fazer um alinhamento de expectativa. Também o outro texto narrado pela Bíblia, falando sobre estrutura de casamento, ela diz: todo aquele que planeja construir uma torre, primeiro deve se assentar para ver quanto custa. Ou seja, um alinhamento de expectativa. O que eu quero fazer com os recursos que eu tenho. O que eu tenho é suficiente para realizar o que eu quero fazer? Isso é nada mais, nada menos que alinhamento de expectativa. Hoje pessoas entram num casamento, entram num relacionamento, têm filhos, entram numa família para conviver, como genro, como nora, como sogro, como você queira colocar. E eu vejo que há uma ausência de parar para fazer uma avaliação sobre um alinhamento de expectativa. O que eu espero dessa mulher? Bom, eu espero que esta mulher seja uma boa mãe, boa expectativa. Eu espero que essa mulher faça amor comigo pelo menos umas 4, 5 vezes por semana, boa expectativa. Eu espero que essa mulher fale pouco, boa expectativa. Eu espero que essa mulher não gaste quase nada, boa expectativa. Suas expectativas são muito boas, ela só precisa ser alinhada. Para saber se essa mulher que você não fala nada, não quer que fale nada, é uma tagarela.
Se essa mulher quer que não compre nada, compra até capim pegando fogo. Não é verdade? Aí depois não vai dar certo. Por quê? Porque não houve um alinhamento de expectativa. A senhora imaginava, sua expectativa é que seu marido fosse um homem romântico. Boa expectativa. Deveria ver se o pai dele era Dom Juan. A senhora se casou com um filho de Shrek e quer que um ogro seja romântico? Certo? Ele não está errado de ser ogro. O errado é ele ter casado com a princesa. Ok? Se a senhora não está apta a escolher um indivíduo romântico, provavelmente é porque a senhora é a Fiona. Então, sim. As expectativas, eu estou cansado de ver gente que vai se relacionar com Deus e não faz alinhamento de expectativa. Toda expectativa não correspondida tem tendência a gerar um nível de frustração. Estou cansado de ver mulher frustrada. Posso te mostrar na Bíblia uma? Raquel olha para Jacó e diz: me dá filho, senão eu morro. Jacó deve ter pensado: querida, se tem uma coisa que eu sei fazer, é filho. Entendeu? Eu fiz 10. E não foi com você. Foi com a Leia. Pensa para a mulher para ter filho, a tal de Leia. Leia via a cueca do Jacó pendurada e engravidava. Ô mulher fértil, meu Deus do céu. Pensa numa mulher extraordinária. Mas para e pensa. Jacó, ele podia dar filho a Raquel, sim ou não? Não. Quem podia dar filho a Raquel era? Mas ela pegou uma expectativa que era para ter colocado em Deus e colocou no seu marido. Entendeu? Hoje está assim de mulheres frustradas. Casei com um homem errado. Problema é seu. Entendeu? Então deixa eu desmistificar alguma coisa para você e alinhar sua expectativa. Repita comigo: a pessoa certa para casar não existe, nunca existiu e nunca vai existir. O segredo não é achar a pessoa certa. O segredo é aprender a amar errada. Entendeu? Não tem pessoa certa. Ok? Ninguém é certo. Perfeição não tem a ver com ser certinho, tem a ver com cumprir propósito. É assim que funciona. Então hoje eu vejo pessoas nutrindo expectativas muito ruins, quer ver? Todo mundo emocionalmente saudável deseja uma coisa nessa vida: ser feliz. E tem gente que sequer sabe o que é ser feliz. Está assim de gente que já é feliz, mas não é feliz porque não sabe o que é ser feliz. Discurso de Dilma, é ou não é verdade? Ok? Então preste atenção. Está assim de gente que não sabe nem o que é feliz e o dia que achar não reconhece. Entende? Está igual as Maria, chega lá no túmulo, Jesus está lá, ela confunde Jesus com um jardineiro. Porque tem gente que não sabe nem o que é ser feliz. Sabe? E eu vou te falar uma coisa: nesse mundo que nós estamos, a maioria de nós já temos o que precisamos para ser feliz. O problema é que esse mundo pós-moderno faz com que os outros tenham coisa que a gente não tem e nem precisa ter, mas nós fica com raiva dele ter e nós não ter e nós quer ter. Eu vou te dar um exemplo. Esse dia eu fui viajar, o cara me falou assim: pastor, eu tenho uma lancha, o senhor quer andar comigo na lancha? Falei: claro, irmão, vamos lá. Pensa num troço. Botou naquela lancha, falou: senhor, fica aí na frente e deita. Menino, mas pensa que ele ia assim. Eu falei: Jesus, que maravilha. Senhor, se o dinheiro é do Satanás, Satanás é esperto, hein? Porque esse troço, maneiro. Aí ele falou comigo assim: pastor, o meu jet ski está parado ali. O senhor quer dar uma volta?
Deus me trouxe aqui para isso.